TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. E seu guarda? Foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, eu, o consultor Leonardo Assunção, o consultor Felipe Campos, vamos continuar aqui a discutir aquela matéria que saiu no jornal Tribuna de Independente sobre 13 ações que são sugeridas para que Alagoas tenha uma melhora no seu índice, aí, nos índices negativos da violência. Então, a gente vai retomar aqui, dando já as boas-vindas aos nossos consultores e começando com um tema que quem adoraria discutir esse tema chama-se Maristela Positano, aquela que mais entende de paz e Alagoas, que o próximo item aqui das ações é a campanha de desarmamento. O jornalista aqui fala sobre a importância de incentivar a população a entregar as armas, também enfatiza a questão dos acidentes que acontecem nas residências, nas nossas famílias, né, com a posse da arma na residência. E eu gostaria de ouvir vocês aí. Eu confesso que sou um adepto a isso, é uma coisa interessante quando a gente sai para fazer pesquisa, quando sai para fazer trabalhos na área de segurança, a gente percebe o seguinte: muitas vezes o cidadão não tem um pouco de arroz, um pouco de feijão na sua residência, mas possui uma arma e tem isso lá na sua casa. Não sei se é algo cultural ou se é realmente uma questão intrínseca aí ao momento em que a gente vive da violência. Felipe, você poderia começar iniciando o seu comentário? Perfeito. O jornalista ressalta também que dos mais de 100 municípios alagoanos, apenas 18 têm postos aptos ao recebimento dessas armas. Eu creio também, como a Maristela Positano bem enfatizava, que quanto mais armas no Estado, mais fatores de risco aumentam aí para a criminalidade. Até porque a arma, apenas a posse da arma na casa, ela não lhe garante segurança. Nós que somos profissionais, quem é profissional da segurança pública sabe que a arma só lhe garante segurança se você estiver atirando, se você estiver treinando, se estiver dando manutenção. Uma arma parada em casa para usar eventualmente, ela não garante a segurança de ninguém. É apenas um efeito psicológico de ter uma arma em casa, você acha que está mais seguro, mas infelizmente você está correndo mais riscos do que se tivesse sem nenhuma arma em sua casa. Então temos que aumentar urgentemente esses postos de recolhimento de armas. Vale ressaltar, Felipe, que é importante, né, que o cidadão saiba, está sem dinheiro, precisando comprar um alimento, né, há uma permuta, você entrega a sua arma, recebe um quantitativo que varia, salvo engano, de 100 a 300 reais. Aumentou que vai aumentar o valor
Mas para policiais, né? Para policiais, né? Que aprendem, né? Então é importante, você de repente está sem dinheiro, precisa comprar um alimento, é um momento, aproveita isso. Leonardo, seu comentário também sobre essa ação? É uma ação muito interessante, Esperão. Agora, e gostaria de iniciar lembrando que boa parte da população ainda tem aquela mentalidade, muito difundida até por alguns meios de comunicação, da importância do chefe de família ter arma em casa. Como o Felipe bem falou, essa arma em casa gera problemas, até porque, geralmente, quem tem uma arma tem uma criança, um adolescente que frequenta a sua casa ou ali reside, então essa arma não pode estar de fácil acesso. Geralmente fica em cima de guarda-roupa, distante, desmuniciada. Quando o indivíduo é vítima da violência, o criminoso é que tem um elemento surpresa. A arma não está ali no pronto emprego. Então, muitas vezes, essa arma é roubada, é furtada e é mais uma que vai para a criminalidade. Isso sem falar que, muitas vezes, uma simples discussão num bar, uma briga com o vizinho por assunto fútil, pode gerar uma tragédia, porque essa arma de fogo que está ali em cima do guarda-roupa pode ser localizada, a munição é colocada nela e os disparos são efetuados. Então é interessante que essa arma de fogo seja entregue para que você também não passe o constrangimento de ser preso, porque a posse irregular da arma de fogo dá prisão. E esse ônibus de desarmamento, que é uma ferramenta aí que estava sendo desenvolvida aqui no estado, eu estou lamentando que no primeiro momento houve uma devida divulgação, sabíamos sempre onde o ônibus estava, hoje já não tenho mais ouvido os municípios por onde ele passa, ou se está aqui em Maceió. A divulgação tem que ser constante, nós não podemos apenas lançar campanhas de desarmamento, falarmos acerca do ônibus e depois nunca mais comentarmos. É um dos grandes problemas que temos aqui no estado. Começa com um pouquinho de força e depois a coisa vai regredindo, ninguém ouve mais. As rádios, TVs, tem que sempre estar divulgando esse ônibus para conscientizar a população que esses casos são muito maléficos. Tivemos aí crianças, em uma semana tivemos 2 casos trágicos envolvendo crianças que morreram com armas de fogo de seus pais ou vizinhos aqui no estado de Alagoas. Vale ressaltar com suas palavras, Leonardo, que é importante que Alagoas pare, né, de exercer a gestão de cobertor curto. Cobre perna, descobre cabeça, descobre perna. Tudo que a gente vê aqui no estado tem sido dessa forma. A segurança pública é um processo deletério, essa questão de cobrir uma coisa e descobrir outra. Cria-se ronda cidadã, ilude aí o empresariado, depois isso não funciona, aí começa a criar guarnições para descer em grotas. São uns negócios assim que a gente sabe que não vai ter efeito ao final, apenas mais gastos aí do dinheiro que muitas vezes, em sua maioria, está vindo do governo federal, e isso vai ter um fim. Bom, eu também quero ressaltar com relação ao 7º item citado aqui, a 7ª ação básica comentada pelo jornalista Alan Lisboa. Ele fala sobre a questão da polícia, ou seja, ele faz um comparativo dizendo que hoje em Alagoas nós temos um policial para cada 400 habitantes, quando ele cita que, segundo a Organização das Nações Unidas, o ideal seria 1 para 200, que até questionamos isso aqui, como foi bastante discutido pelo consultor Eduardo Lucena, que não existe, na realidade, esse item de que o ideal seria um policial para cada 200 habitantes. Mas, ainda assim, eu discuto. O governo do estado persiste em criar essas situações de regiões de segurança pública, que eu confesso, particularmente, não concordo. Sei que nós temos um déficit de policiais, mas é preciso acreditar, é preciso investir, é preciso ter vontade. Segurança pública não se faz apenas politicamente, nem com mídia. A gente precisa sim de delegacias funcionando 24 horas, a gente precisa sim de policiais bem capacitados, e eu gostaria de ouvi-los aí com relação a essa 7ª ação aqui sugerida na reportagem. Pessoalmente, eu me sinto bem seguro quando estou em qualquer área da cidade e vejo policiais fazendo a ronda ostensiva. E agora, o que nós percebemos, houve até uma denúncia do site do blog Briosa em Foco, uma van grande aí, alugada, plotada com a logomarca da Polícia Militar do Estado, mas uma pessoa dentro dessa van. Um aluguel caro, mas provavelmente sem efetivo para ocupar essa van nesse trabalho de combate à criminalidade. E nós vemos isso, que as viaturas, muita viatura, mas pouca gente para andar, né, pouco policial para andar nessa viatura. Tem até equipamento, o sindicalista, presidente
presidente do sindicato também reclamou. Tem até viatura hoje, uma coisa que não tinha antigamente, mas não tem o capital humano, como o Esperão gosta de falar, para desempenhar o seu papel. Então percebe-se que o efetivo policial está muito baixo aqui em Alagoas. Se não está, é porque eles estão desvio de função, estão exercendo a sua função em gabinetes, em outras secretarias, em outras funções. Mas pelo menos na função fim de patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, nós não vemos esse número de policial suficiente para garantir a segurança dos alagoanos. Leonardo. Essa questão, Felipe, de muitas viaturas e poucos policiais é mais um elemento para mostrar a falta de gestão, porque já há alguns anos que era sabido que haveria um investimento federal destinado ao aluguel ou à compra de várias viaturas. E todos nós sabemos que se vai aumentar o número de viaturas, precisamos aumentar o número de profissionais para usá-las. E não fizeram no momento oportuno o concurso para que hoje tivéssemos uma quantidade razoável de profissionais. Aí estamos vendo aquela situação de termos que reduzir as equipes policiais, as guarnições, que eram compostas por 4 profissionais, hoje são por 3, às vezes por 2, por não termos policiais em quantidade suficiente. E isso é mais um exemplo da falta de programação, de gestão, de análise dos fatos. O que você comentou até no programa anterior, quando falou da parte alta da cidade, que o policiamento é muito precário, eu tive a oportunidade de ouvir de um policial militar dizendo acerca de um bairro, né, da cidade universitária, que ele falou, olha, nós, enquanto fazemos o policiamento ostensivo, eventualmente passamos em alguma localidade, porque não temos tempo de cobrir a área toda, que é muito grande, uma área muito violenta. É claro que o criminoso se aproveita que a viatura passa lá uma vez por noite e não volta mais. E naquele momento o criminoso para e depois volta, porque a quantidade está insuficiente. Aquela questão da viatura passar, depois vir outra, tudo isso, tem que ser feito rotineiramente, né? Então, a situação do número de policiais está caótica aqui no Estado. Eu não vou falar aqui o número ideal, segundo a ONU, a Organização Mundial de Saúde, até porque tenho dúvida quanto a essa determinação, mas é fato. Todo mundo observa que o número está insuficiente. Uma polícia civil com 12 anos sem concurso, uma polícia militar com poucos concursos, muitos profissionais indo para a reserva, no caso da polícia militar, ou para a aposentadoria da polícia civil, profissionais passando em outros concursos e pedindo exoneração. Então tem que haver um incremento. Lembrando que havia aquela promessa no início do primeiro mandato do governador de 1.000 profissionais da segurança pública a cada ano. E chegamos muito longe disso ao final aí já de quase 7 anos. Então esse problema do efetivo policial realmente é um dos maiores problemas na área de segurança pública. Bem, e vale ressaltar que o nosso governador prometeu, né, a cada ano a chegada aí de 1.000 policiais na sua gestão. Isso não vem acontecendo, esse último concurso está se arrastando aí, o pessoal já na academia. Claro que vai ser uma evolução, mas ainda é muito pouco diante do que a gente precisa. Mas como você citou aí a questão da viatura, Felipe, eu quero lembrar que é um erro, né, uma incoerência total de gestão. Tivemos recentemente um secretário de Estado que teve a Amarok, que ele usa, né, uma picape, cabine dupla que ele usa enquanto secretário, foi roubada. E eu pergunto, é justificável no estado onde as pessoas mal têm o que comer, as escolas estão aí paralisadas, uma carência total de tudo, né? O segundo centro parado desde a idade de nascimento desse programa, 3 anos atrás. Eu pergunto, é coerente um gestor locar para seu uso pessoal um carro caro que certamente tem um custo elevado? Aliás, eu acredito que a locação dessa Amarok, em 6 meses compraríamos um QQ para o Estado, não é? Que eu acho que secretário sério, que secretário decente compraria ou locaria um carro econômico, um carro barato. Por quê? Porque ele prova que ele quer um Estado melhor e não ostentar aí riqueza enquanto as pessoas estão morrendo de fome, morrendo sem saúde. Bom, vamos a mais um item aqui, Leonardo e Felipe, que esse é bom, viu, Felipe, para você, com relação aqui à recuperação do sistema prisional. Eu tenho também, aliás, a gente tem que se preocupar com muita coisa, né? O Estado tem sido incompetente aí na sua gestão de quase tudo. Eu acho tão interessante, o político chega aí às vésperas da eleição, diz que sabe, que faz e que vai acontecer. Depois de eleito, ele só fala na lei de responsabilidade fiscal, se julga o cara mais fraco do planeta. Mas na época das eleições ele é o fera. Bom, com relação ao sistema prisional, a gente sabe que tem sido
Houve uma evolução? Houve, mas é algo ainda muito pequeno diante da realidade, diante das necessidades. Inclusive tivemos aqui a doutora Suzana Cordeiro, quando ela cita a incoerência do Estado. Todo o planeta hoje constrói presídios para no máximo 250 pessoas. Alagoas tem que ser diferente naquilo que é negativo e vai construir, está construindo presídios para 800 presos, talvez até 1.000. Eu pergunto a você, Felipe, a sua opinião sobre essa ação básica sugerida aqui na reportagem. Precisaríamos de mais de um programa para falar sobre sistema prisional. Mas só para contextualizar, é interessante que a segurança funciona como um ciclo. Lá, a polícia ostensiva, via de regra, prende o delinquente, remete, de fato, a uma polícia investigativa ou judiciária que encaminha o relatório, ou o TC, ou BO, dependendo da circunstância, para o judiciário, que vai passar por um relatório, emitir uma sentença. Quando sair a sentença, no ciclo de todo esse processo, entre polícias, entre judiciário, o fim desse processo, desse ciclo de segurança pública, desemboca lá no sistema penitenciário. É lá que, pelos objetivos da pena, prevenção, reintegração e outros objetivos da pena, que o sentenciado vai quebrar esse ciclo vicioso da criminalidade e, tudo isso em tese, voltaria à sociedade da qual saiu reintegrado. Então, se no ciclo, no final desse ciclo da segurança pública, não houver um investimento maciço, um cuidado maior no final do ciclo da segurança pública, estamos aí dando soco no vazio, enxugando o gelo, porque não vai adiantar de nada. Pode investir em polícias como for, pode agilizar a investigação como for, mas se no fim do processo for desprezado ou vilipendiado, de forma nenhuma estaremos resolvendo o problema da segurança pública aqui no estado de Alagoas. Consultor Leonardo, vou deixar de castigo, vai voltar já já, dando a contribuição dele sobre essa ação recuperação do sistema prisional. Lembra vocês, esse programa tem o apoio também da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Você lá evolui, você cresce e se capacita. Você pode ver aí o site, o endereço deles para contactá-los e tem sempre alguma coisa importante para você participar. Voltamos já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Você não sabe, mas pegar hepatite é mais fácil do que imagina. Você pode pegar usando materiais não esterilizados em manicure, em tatuagens ou piercings, através do sangue ou com relações sexuais sem preservativo. Pessoas de 0 a 29 anos, tatuadores, profissionais de beleza e da saúde devem tomar as 3 doses de vacina. Previna-se. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente.
Voltamos ao nosso debate, ainda que dando continuidade a um programa anterior, discutindo as 3 ações sugeridas numa reportagem da Tribuna Independente. Leonardo, eu gostaria que você desse a sua contribuição sobre essa ação sugerida aqui, que é a recuperação do sistema prisional. Esperon, muito se cobra do sistema prisional brasileiro, o alagoano particularmente, e geralmente com aquela expressão do dever de ressocializar o reeducando, que eu digo que é uma missão muito complexa, principalmente porque a maioria dos reeducandos nunca nem tiveram acesso a nada na área social. Como é que você vai ressocializar quem nunca foi socializado? E, de pronto, eu vejo aqui inúmeras dificuldades no sistema prisional, questões que têm que ser resolvidas imediatamente para termos uma melhoria. A primeira delas é o fim, ou pelo menos redução drástica dos terceirizados, que são aqueles prestadores de serviço que ficam, inclusive, na atividade fim, que isso não deveria ocorrer. Os números são muito grandes, enquanto os agentes concursados, os efetivos, estão em quantidades reduzidas. Eu não vou nem falar os números aqui para não chocar a população, mas às vezes vemos 200, 300, 400 presos, com pouquíssimos agentes concursados e efetivos envolvidos. Essa questão tem que ser reduzida, e não é possível que fiquemos eternamente com esse número muito grande, às vezes até moeda política a contratação dessas pessoas. Não cabe mais. O aumento de vagas nas unidades prisionais, estão sendo construídos novos presídios, mas como o Esperon falou, em quantidades incompatíveis com o que o estudo da área recomenda. Tem que ser em quantidades menores, para não criarmos ali barris de pólvora que um dia podem explodir. Outra questão é a questão salarial dos agentes penitenciários. Fizemos um programa aqui recentemente e a categoria está muito insatisfeita com seus vencimentos, um dos mais baixos na área da segurança pública, que já é notabilizada pelos seus salários reduzidos. Temos que capacitar e dar um vencimento maior a esses profissionais. E outra questão é o fim da militarização. Temos vários oficiais no sistema prisional que poderiam estar fazendo um belo trabalho nas unidades de polícia militar e liberar o sistema para ser gerido por agentes penitenciários. Essas são apenas algumas causas determinadas que poderiam melhorar o desempenho do sistema prisional alagoano, do meu ponto de vista. Bem, eu também tenho aqui algumas ideias, assim, por exemplo, a gente sabe que o Coronel Luna tem feito um bom trabalho, mas eu tenho certeza, Coronel, que antes do término dessa gestão, o senhor deve deixar no seu lugar um agente penitenciário. A gente sabe que existem muitos agentes competentes e eu gostaria de ver esse seu desprendimento, porque, na minha opinião, o bom gestor não tem que se apegar ao cargo. Então é importante, faça essa transição, já que o governo do Estado tem dificuldade em deixar a sua marca, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde. Aliás, não está conseguindo em nenhuma das 3. Deixa a sua marca, Coronel Luna. Deixa aí um bom agente penitenciário à frente da superintendência. Prove que o senhor não é apegado a cargos. Um outro detalhe também, Coronel, aproveito para fazer aqui uma observação. Eu gostaria de pesquisar se o senhor substituiu aqueles fornecedores envolvidos naquelas fraudes. Eu entendo que isso... Como? Operação Espectro. Muito bem, Felipe. É a Operação? Espectro. Então é importante que... refaça essa clientela aí de fornecedores. É importante que esses vícios não permaneçam, senão a gente pode ter uma bomba explodindo logo depois da sua saída. Isso não é interessante, a gente confia no seu trabalho. Bom, um outro item aqui que eu gostaria de conversar com os consultores, também mais uma ação básica sugerida na reportagem, essa eu gosto, é com relação ao monitoramento urbano eletrônico. A gente sabe que a SMTT tem feito um trabalho aqui na capital, muitos municípios têm implantado isso, pena que o Pilar implantou e desimplantou. A cidade do Pilar implantou um sistema de monitoramento, depois não pagou o fornecedor, deixou abandonado, quase levou à falência a empresa. Isso é uma má gestão, mas vamos esperar aí que a atual gestão consiga consertar isso, porque prefeito sério, governador sério, organiza, prioriza e coloca esse sistema de monitoramento à frente, porque a gente sabe que soluciona muitos crimes aqui. O comentário dos senhores, por gentileza? Quando eu vejo essa questão do monitoramento eletrônico, é muito interessante para a redução da criminalidade. Mas quando eu assisto aquela novela, Saramandá, eu acho que às vezes estou em Alagoas, porque até a câmera do monitoramento eletrônico roubaram. 11 câmeras
do monitoramento eletrônico já foram roubadas aqui em Alagoas. Isso só acontece em Alagoas. Algo que é para coibir a criminalidade e a violência, está sendo vítima da violência, do furto. Então é uma excelente ferramenta de contenção da criminalidade. Agora tem que ser implantada não em pontos turísticos para fazer médio ou algo para inglês ver, tem que ser implantado de ponto a ponto na cidade e monitorado essa informação. Não adianta filmar se não gerir essas informações e não monitorar. Não adianta ter uma parte da cidade e não contemplar partes mais violentas ou menos belas da cidade de Maceió. Leonardo? Também acho uma ferramenta muito interessante no combate à criminalidade. Gostaria de reforçar aqui, puxar a memória dos nossos telespectadores, aquele caso do policial civil que acabou sendo identificado no momento em que efetuou disparos contra uma outra pessoa, ali na Serraria, por conta das câmeras que estão sendo empregadas na nossa cidade. Entretanto, quero deixar uma crítica no ar, porque eu estou achando que são poucos casos que têm sido resolvidos através das câmeras. Primeiro porque não há devida comunicação do operador da câmera com as viaturas. Isso deveria ser uma coisa automática. O indivíduo que está numa câmera, às vezes até consegue observar uma movimentação suspeita, um indivíduo numa motocicleta sacando uma arma de fogo. Se rapidamente ele efetuar o contato com uma viatura que está na região, ou com uma base que estabeleça o contato com a viatura, os resultados serão melhores. Muito dinheiro está sendo gasto, cerca de 10 milhões de reais, então os resultados têm que ser à altura também. Não adianta colocarmos as câmeras, como o Felipe bem disse, essas que estão sendo furtadas, muitas delas são da SMTT e não da Defesa Social, mas que também poderiam estar integradas, estão sendo furtadas porque estão numa altura muito baixa. Não pensaram nessa questão de colocar numa altura mais elevada, como fez a Defesa Social. Agora, não basta instalar e cobrar. Tem que ter os resultados, a comunicação com as viaturas. Isso sim vai justificar os altos gastos que estão sendo feitos. Estou sentindo falta. Esse caso do policial deu muita repercussão. Eles se encarregaram de rapidamente divulgar as imagens, como foi identificado. Agora, cadê outros casos? Não estou vendo. E fico triste com isso, porque estamos pagando muito enquanto contribuintes para termos essa ampliação das câmeras. Sem dúvida nenhuma, a gente entende que essa ação ela é importante, mas é preciso aparar aí as arestas, consertar as falhas, porque, como disse o Leonardo, a gente não pode ser seletivo, resolver os casos mais, aqueles casos mais que vão à mídia e deixar o dia a dia escondido. Não, precisamos tratar todos por igual. Lembrando a vocês, como disse o Felipe, estamos numa situação em que estão roubando as nossas meias sem tirar os nossos sapatos. Temos aqui mais uma sugestão dada aqui como ação básica com relação à participação social. Eu acho isso de suma importância, inclusive me faz lembrar aqui tanto ideias que a população pode trazer. Eu espero que o nosso Conselho Estadual de Segurança tenha a humildade de acatar, já que lá não existe um agente de polícia, lá não existe um praça, lá não existe um agente penitenciário representando suas instituições, que o Conselho possa escutar a população. Então, a população que eu digo é o povão, não é somente representantes da população, mas que estão numa esfera, num status um pouco mais acima. Não, é preciso ouvir as bases. Então, eu gostaria de saber de vocês. 181 tem sido uma grande ferramenta para ajudar o Estado de Alagoas. Que comentários vocês fariam sobre isso? Além dessas ferramentas do Conselho de Segurança, além da ferramenta do Disque Denúncia, aqui é mais direcionado aos municípios. Mais uma vez, tem prefeitos, a maioria dos prefeitos dizem que o município não pode fazer nada para segurança. É errado, é um ledo engano. Para vocês terem ideia, eu não digo sem medo de errar, mais de 90% desses secretários municipais de segurança que cria-se essa pasta não sabem gerir segurança pública. Geralmente é um oficial da PM ou qualquer uma pessoa que se bota lá na pasta, considerado operacional, ou como dizem lá os hispanos, mano duro, um cara que é considerado o cara que acaba com a violência na munhecada e não sabe resolver o problema da criminalidade no seu município, culpa o Estado e não faz nada, porque não sabe e não tem a humildade de dizer, eu não sei acabar com a violência no meu município. Primeira coisa importantíssima para acabar com a violência em um município é a criação do Conselho Municipal de Segurança. Não sei, era para todos os municípios terem, não sei se tem, eu creio que não. Porque junto com a comunidade, sentando, dialogando, criando o conselho,
municipal integrado de gestão, aí vai juntar polícia militar, polícia civil no município, apesar de reduzir o número, junto com a guarda municipal, isso aí é uma ferramenta tremenda na redução da criminalidade. Então a participação da sociedade junto com os municípios é uma ferramenta indispensável para a contenção da criminalidade. Leonardo. Também acredito que a participação social seja muito importante, mas vejo alguns obstáculos para que tenhamos essa atuação da sociedade. E um deles é a falta de credibilidade do aparelho policial brasileiro, em particular aqui o alagoano. Temos que, nossos gestores têm a necessidade de trabalhar a credibilidade, melhorar não só a qualidade ou a forma de atuação dos profissionais da área, para que a população passe a acreditar. O número de telefone 181, que o Esperon bem lembrou, é importante, mas mais do que isso, às vezes uma viatura está passando na rua, um leve sinal para uma viatura já é suficiente para que prisões sejam feitas, criminosos sejam identificados e presos. Agora, tem que haver a confiança. O trabalho de polícia comunitária, que muito foi falado pelo governo do estado, está meio que deixado de lado, não ouvimos mais falar. Semana passada houve um homicídio na rua de trás de uma base comunitária. Será que já houve a devida identificação do criminoso? Então tem que haver a confiança dos profissionais. A nossa polícia ainda está muito mal vista, também pelas suas carências. A população quer resultados. Muitas vezes não entende que o profissional está de mãos atadas porque não tem condições materiais, estruturais para dar o resultado que a população tanto necessita. Eu acho que é importante essa participação, a população, claro, está atenta, está próxima da ocorrência, então é importante que cada um dê sua contribuição, mas também vale ressaltar que essas pessoas precisam de uma proteção, né, que a gente vai ver mais à frente aqui. Bom, uma outra ação sugerida aqui na reportagem é com relação ao combate ao tráfico de droga. Esse realmente é um problema grave no estado, a cada bairro, a cada esquina. Você está vendo aí, inclusive nas escolas, recentemente parabenizamos aí a ação da polícia, retirou alguns vendedores de bala, de doce, de porta de escolas que estavam traficando droga numa quantidade forte, uma droga mais forte também. Então é importante a participação. E eu pergunto a vocês, eu tenho uma ideia, a gente ouviu aqui há muito tempo o coronel Ruiter, que foi comandante do 59º Batalhão, onde ele dizia que além de uma estrutura de inteligência que o Exército tem à disposição do governo do Estado, e o governo do Estado há mais de 2 anos sequer se interessou nisso, e daí a nossa crítica aqui constante, quem sabe se numa parceria entre o governo do Estado, o Exército, a gente poderia fazer operações de fronteira e evitar tanto fluxo de droga. Felipe, a gente produz aqui crack? A gente produz cocaína aqui em Alagoas? Com certeza não. Se produzir não é nesse nível de fornecer para todo o estado. Com certeza vem de fora, mas as fronteiras aí do nosso estado, com certeza, livremente abertas. Já comentamos aqui várias vezes que às vezes nós nos deslocamos de carro. O doutor, mais uma vez, Diógenes Tenório, disse que viajou para outro estado, para o Piauí de carro, não foi abordado uma vez sequer. Então não é só o estado de Alagoas que está com as fronteiras abertas, e isso facilita o trabalho dos traficantes em fazer esse trabalho de escoamento de droga para um estado, para outro, até de outras regiões aqui para o estado de Alagoas. Só complementando essa participação social, participação social também fala de polícia comunitária, reforçando o que o Leonardo disse, para combater as drogas, e é uma ferramenta boa, a polícia comunitária, mas como o Lucena já precaveu, a Ronda Cidadã se chocou, e o que foi que acabou acontecendo? Não está funcionando nem uma coisa, nem outra. Está parecendo que a Alagoas é aquele menino doente, que ninguém sabe o que é, aí cada um diz uma simpatia, vai colocando, e ninguém dá jeito na doença da criminalidade. Então, para combater o tráfico de drogas, concordo com o Esperon, fechar as fronteiras, combater os grandes traficantes através do serviço de inteligência. Leonardo. Um importante personagem nessa questão do combate ao tráfico de drogas é a Polícia Federal, não pode ser esquecida, a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal, através de suas investigações, uma das funções dela é coibir esse tráfico internacional ou interestadual, né? As divisas do estado de Alagoas sendo invadidas aí por grandes quantidades de drogas. Já tivemos oportunidades em outros anos, espero que os senhores se recordem,
que mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas de uma só vez pela Polícia Federal. Então são quantidades volumosas que chegam ao nosso estado. Temos que aguardar que a Polícia Federal consiga bons resultados nessa área. A mesma coisa da Polícia Rodoviária Federal, que está ali nas rodovias, que são um importante caminho para a chegada das drogas. Outra ferramenta para impedir esse crescimento do tráfico são programas como o PROERD, aí, coordenado pela Polícia Militar. Temos a Tenente Coronel Valdenise, que faz um belo projeto aí nas escolas, prevenção nas crianças e pré-adolescentes, mostrando os malefícios do tráfico de drogas, as famílias destroçadas através desse consumo. Então temos que agir preventivamente, porque depois que essas quantidades grandes chegam, pequenas apreensões de poucas pedrinhas de cracks, bombinhas de maconha, não solucionarão o problema. Movimentam muitas viaturas, mas o resultado é pouco. É melhor pegarmos em grande quantidade, porque, como foi bem dito aqui, Alagoas não produz boa parte dessas drogas, ainda mais nas quantidades que nós vemos aí circulando. Eu estou chegando à conclusão que dos 20 a 30 telespectadores que nós temos nesse programa, ninguém aqui conhece o governador, porque olha, ideias que foram surgidas há 2 anos atrás, até agora não foram aproveitadas, é de graça. Essa consultoria aqui não cobramos nada. E essas fortunas aí que o governo tem gasto, 5, 6, 7, 8 milhões de reais numa consultoria, essa aqui é gratuita. Tivemos há muito tempo o Coronel Amaral, que fechava as fronteiras porque algumas pessoas não conseguiam transpor, perdiam ou suas almas desapareciam um pouco antes. Mas eu pergunto, os tempos mudaram, mas se a gente fechar a fronteira, se a gente fizer abordagem, ainda que por amostragem, eu posso garantir que muita coisa vai mudar. A gente vai agora a um breve intervalo, lembrando a vocês, o New Hakata é a grife da culinária japonesa. A gente volta já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Você não sabe, mas pegar hepatite é mais fácil do que imagina. Você pode pegar usando materiais não esterilizados em manicure, em tatuagens ou piercings, através do sangue ou com relações sexuais sem preservativo. Pessoas de 0 a 29 anos, tatuadores, profissionais de beleza e da saúde devem tomar as 3 doses de vacina. Previna-se. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. Voltamos ao nosso debate. Hoje, continuando aqui a discussão sobre as 13 ações básicas sugeridas na reportagem da Tribuna Independente, eu volto agora, Leonardo, com a questão de fim da impunidade. Eu entendo essa ação como de máxima importância, né? O Brasil, como disse aqui a reportagem, tem uma sensação de resolução de crimes em torno de 5%, quando na realidade a Tailândia tem 88%. Eu pergunto a vocês, é claro, se você tem consciência de que cometeu um crime, será punido, né, e vai responder por isso no tempo legal, com certeza você vai temer, né, cometer crimes. A sua opinião sobre isso, Leonardo, por favor. Há quem diga, Esperão, que as penas nem precisariam ser longas. Se você tivesse certeza que ia ser punido, nem que fosse com 1 ano, mesmo com um crime muito grave, ficasse 1 ano preso, o indivíduo pensaria várias vezes e não cometeria muitos crimes. E eu vou citar exemplos assim, do crime mais grave, que é o homicídio contra a vida
praticado contra a vida humana, que os números são avassaladores e a quantidade de criminosos identificados e presos é muito reduzida, e isso incentiva toda uma cadeia de crimes, né? A indústria dos homicídios, não só ligados ao tráfico de drogas, como se diz, mas a todos os motivos de crimes aqui em Alagoas, a violência interpessoal, violência doméstica. Temos que investigar mais para punir mais e, com isso, reduzir a criminalidade em Alagoas. E outro tipo de criminalidade importantíssima, que é a corrupção. Essa que nós não aguentamos mais. Cadê os resultados da Operação Taturana, Operação Gabiru, Operação Mascote, Operação Rodoleiro, várias operações que ocorreram ao longo dos últimos anos e ainda não vimos as devidas punições, nem o dinheiro trazido de volta para o poder público. Então, esse ponto final, a impunidade, através de várias formas de atuação, é que vai trazer resultados também muito importantes para a segurança pública. Doutor Felipe Campos, sua opinião sobre essa questão de fim da impunidade? Também sobre a impunidade, já vi pesquisas aqui em Alagoas que dizem que o homicida, a pessoa que pratica o mais, talvez, grave dos crimes, o homicídio, para ser julgado, condenado e cumprir a execução penal, apenas 1% fazem todo esse caminho. O que chega à conclusão lógica que aqui em Alagoas é mais fácil você resolver a questão na bala ou a bala do que a esperar dos meios corretos, do judiciário, da polícia. Isso gera uma crise de credibilidade das instituições. É o que você que está em casa sabe. Quando acontece alguma coisa, não vou na polícia porque não resolve, não vou não resolver porque ninguém resolve nada. Essa crise de credibilidade, por não punir-se exemplarmente, por não ver aqueles criminosos responsáveis tanto por crime de homicídio como esses crimes de desvio de dinheiro, essas operações que o Leonardo citou. Quando você não vê essas pessoas serem punidas, você perde a credibilidade nas instituições, e se você perde a credibilidade nas instituições, você vai resolver as coisas com a própria mão. Volta aí ao tempo das barbáries e tenta resolver as coisas na lei do mais forte. Infelizmente é importante que a gente veja isso. Nós tivemos semana passada alguns magistrados sendo roubados, né? Algum tempo atrás tivemos aí políticos sendo vítimas de violência, suas famílias. Então é importante que você perceba, gente, é uma lei de ação e reação. Você vai, desvia o dinheiro público, você vai, rouba o horário, e o que acontece? Isso acaba se transformando de alguma forma num retorno para você. E vale a pena isso? É isso, na realidade, que vocês querem? Complicado, né? Então eu entendo que é preciso que não haja impunidade, é preciso que haja a sensação de que você vai pagar pelo erro que cometeu, isso dentro da legalidade, e aí sim se vai pensar muitas vezes antes de cometer crimes. Bom, a 13ª ação básica sugerida aqui pelo jornalista com relação à proteção à testemunha. A gente sabe que é importante, esse programa de proteção é algo que vem ajudando, e as pessoas ficam, se sentirem que há proteção, que há o amparo do Estado, aí sim elas vão colaborar, elas vão dar a sua contribuição para que crimes sejam esclarecidos e aí o item anterior, a impunidade, não ocorra. Eu gostaria de ouvir você, Felipe, com relação a isso, a importância da proteção à testemunha. Proteger a testemunha é proteger as instituições, é proteger o processo judiciário. Um Estado que não consegue garantir a segurança de alguém que está apenas relatando o que de fato viu, é um Estado praticamente que não existe. Não consegue garantir a segurança da testemunha de um processo. Esse Estado está fadado à destruição. Não tem como conviver a sobrevivência de um Estado sem proteger as suas testemunhas. E não apenas dar proteção, como essas pessoas têm que se sentir seguras para que possam denunciar, ligar, confiar. Quantas pessoas deixam de denunciar com medo de dizer não, vai vazar, não, você vai ser ameaçado por traficante, não, você vai morrer. E se as pessoas se sentirem seguras para ligar, para testemunhar, para ir lá no processo judicial e dizer de fato que viu aquele crime e que quer ver a punição exemplar para os criminosos, com certeza ela vai se sentir mais segura para fazer as denúncias. Leonardo. Eu gostei bastante da abordagem do Felipe Campos, porque quando se fala em proteção à testemunha, imediatamente vem à nossa cabeça o programa de proteção à testemunha.
Só que esse programa é uma situação limítrofe. Quando você está relacionado, pelo menos deveria sim ser, quando estamos tratando de organizações criminosas muito fortes, articuladas, e aí sim fica necessária a saída do Estado daquela pessoa que sua vida corre total risco. Entretanto, vivemos numa situação de medo tão grande que às vezes nos crimes mais simples as pessoas já não sentem a vontade para colaborar, como falou muito bem o Felipe. Há uma relação inclusive com aquele item, aquela ação da participação social. Você não quer se envolver numa questão ainda que simples, mas que pode tomar proporções que lhe tirem a paz. O seu vizinho passar a lhe ameaçar, um criminoso que agiu ali na sua redondeza. Então, o Estado brasileiro não pode chegar a um ponto que o cidadão não possa fazer um comentário de um fato que ele observou que por acaso é criminoso. É realmente a falência, é fechar as portas, pararmos de pagar nossos impostos. Temos que avançar para que todo mundo possa dar a sua parcela de contribuição, ainda que mínima, ainda que dizendo que viu um pequeno detalhe que juntado a outras peças ajudará na elucidação de um crime. Temos que pensar dessa forma, termos tranquilidade para podermos exprimir nossas opiniões, ainda que seja ajudando na elucidação de crimes. Bem, nós falamos no programa anterior, estamos concluindo nesse programa uma discussão sobre 13 ações básicas sugeridas nessa reportagem, que foi educação, tratamento de dependentes, emprego e salário, reforma urbana, investigação especializada, campanha de desarmamento, polícia, investir em polícia, tá? Recuperação do sistema prisional, monitoramento urbano eletrônico, participação social também de suma importância, combate ao tráfico de drogas, fim da impunidade e a 13ª, que é a proteção à testemunha. Eu aproveito aqui para acrescentar a questão da valorização profissional e também o governo do Estado, ao invés de fazer campanhas não verdadeiras com relação à diminuição da violência, faça campanha sim de valorizar o profissional, de colocar a sociedade num pé de igualdade, de respeito, de credibilidade. Também vai aqui mais uma sugestão. Outra coisa, parar de postergar atualizações salariais que são devidas, que são legais, ficar sempre utilizando a questão da lei de responsabilidade fiscal, mas, no entanto, privilegia aí alguns setores econômicos com grandes isenções fiscais, e aí sim, não tem como fazer face a despesas salariais e se esconde nas saias aí da lei de responsabilidade fiscal. Essas são algumas ideias e sugestões que eu acrescento aqui a essas 13. Leonardo, gostaria de acrescentar também algumas ideias, gratuitamente, sem preço de consultoria. Bem parecido com o que o Esperão falou, eu aponto uma 14ª ação, que é a capacitação dos profissionais de segurança pública. Valorização e capacitação. Não adianta a sociedade alagoana querer uma redução da criminalidade se o próprio profissional da área trabalha com medo, com sua família desassistida, desmotivado. Então, temos que investir no profissional para que ele haja da melhor forma possível, com mais variadas técnicas, em busca da elucidação dos crimes. Isso daí é fundamental, é básico para termos essa melhoria. Uma 15ª ação, que eu reputo importantíssima, é o fim da corrupção. Nós observamos aqui em Alagoas que os órgãos, as instituições que deveriam ser destinadas ao combate à corrupção, muitas vezes estão envolvidas nela. É o Tribunal de Contas, é a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores de Maceió agindo muito pouco, com o 1/10 além do que a lei determina. Então temos que exigir uma maior eficiência dessas instituições para termos níveis bem menos, níveis reduzidos de corrupção. Assim eu entendo, com essas novas ações, a questão por completo vai melhorar. Felipe, sua contribuição para essas 13 ações básicas? Acrescenta apenas a questão de uma gestão mais integrada. Parece que as polícias trabalham separadas, naquele jogo de ego, como se fosse uma grande central de gestão de informação atualizadas e que de fato fossem analisadas e implementadas. Aí você ia descobrir, através de informações esporádicas, quando fizesse o cruzamento de dados, ia descobrir quem são os grandes traficantes, quem são as grandes pessoas que desviam dinheiro no Estado. Você ia descobrir coisas que de fato reduziriam a criminalidade aqui no nosso Estado. Bem, essas são algumas contribuições que nós demos. A gente entende que é importante, passa aí pela valorização do profissional, passa também por uma nova visão
da sociedade. Para tal é importante que você, policial, trate bem, receba bem o cidadão quando chega a uma delegacia, quando chega a um batalhão, a um local de polícia. Receba bem o cidadão, essa é a diferença. Traga essa pessoa, traga o cidadão para ser aliado à sua causa e não trate mal, não trate com rebeldia, porque o cidadão não tem culpa se o governo é incompetente, se o governo paga mal, se o governo não tem uma visão de gestão, né? A gente falou aqui, infelizmente o governo do estado tem tido uma postura bombeira, né? Com todo respeito à corporação, apaga um incêndio aqui, apaga outro ali, mas solução prática nenhuma. Bem, mais alguma observação querem fazer sobre isso? Vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto hoje vai para o jornalista Tiago Correia, um competente profissional que, mais uma vez, através de uma reportagem lá na TV Pajuçara, revelou os bastidores do judiciário alagoano no que se refere à questão racial, em que temos pouquíssimas condenações, embora saibamos que a prática de crimes nessa área racial aqui em Alagoas ainda existe, mas o Poder Judiciário não consegue, e nem mesmo o aparelho policial, identificar e dar as devidas punições aos responsáveis. Já o erro do alvo, eu vou dedicar justamente à polícia, ao Poder Judiciário, por não conduzirem bem as investigações ou os processos na área racial e termos números ridículos até de condenações por crimes praticados na questão racial ou ainda mesmo na questão de injúria racial, que é algo da área, mas que não consegue os números que são interessantes aí para a população. Bem, o meu acerto do alvo eu vou dedicar ao jornalista Alain Lisboa, que produziu essa matéria na Tribuna Independente e que embasou aqui o nosso programa de hoje. O meu erro do alvo eu vou dedicar ao presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Alagoas, Fernando Toledo, porque, apesar de ter acompanhado o trabalho dele enquanto prefeito da cidade de Cajueiro, houve uma evolução na cidade e eu entendia que seria um bom gestor. Infelizmente tem nos frustrado bastante, não sei se com omissão ou com participação em tantas coisas erradas naquela casa. Aliás, eu já nem sei mais para que serve a casa de Tavares Bastos. Esse é o meu erro do alvo. Enquanto o acerto acompanha aí os jornalistas, e no erro vou dar o erro do alvo para a presidenta Dilma nessa política sem... Toma uma decisão, volta atrás, depois retroage, toma uma decisão, diz que vai manter, então vai aí para Dilma. Bem, eu quero fazer aqui alguns rápidos agradecimentos. Quero agradecer ao desembargador Tutimé Zairama, vice-presidente do Tribunal de Justiça, ao doutor Campos, advogado lá de São Miguel dos Campos, advogado atuante, estivemos recentemente com ele, também a dona Eliana, que é a esposa dele. Aliás, eu e Felipe estivemos fora do Brasil durante um período e voltando eu estava louco para comer um feijãozinho. A dona Eliana preparou um feijão muito especial. Dona Eliana, muito obrigado aí mais uma vez. Também ao Júlio, ao Brando, a Maristela Positano, falamos aqui sobre pais, Maristela nunca pode ser esquecida, ao André Carnaúba, também a filha deles, a Carlinha, a Luciene, policial lá da Asfixia, e ao Osaí Silva. Também quero agradecer ao super radialista Eliel Farias. A gente, quando ouve o Eliel, fica ciente de que Alagoas vai melhorar, ainda que um dia. Alguns agradecimentos aí aos consultores. Um abraço aos jornalistas Tiago Correia, Alain Lisboa e a Denise da Central de Polícia. Bom, a gente agradece a toda a equipe aqui da TV Farol e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30.
Você não sabe, mas pegar hepatite é mais fácil do que imagina. Você pode pegar usando materiais não esterilizados em manicure, em tatuagens ou piercings, através do sangue ou com relações sexuais sem preservativo. Pessoas de 0 a 29 anos, tatuadores, profissionais de beleza e da saúde devem tomar as 3 doses de vacina. Previna-se. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.